Justiça de Deus, esse é o tema. Último tema, a justiça de Deus. Como é que funciona isso? Porque tem gente que está vivendo nesse mundo e cobrando de Deus providências por tudo isso que está acontecendo. Eu acho que você já ouviu, eu já ouvi dezenas de vezes, e acho que vamos continuar ouvindo, pessoas que dizem assim: onde está Deus quando nasce uma criança aleijada? Onde está Deus quando nasce uma criança cega, paralítica? Onde está Deus quando uma pessoa justa é atropelada e é morta? Onde está Deus quando uma pessoa fiel recebe a notícia que tem câncer? Onde está Deus? E onde está Deus quando os ímpios prosperam, enriquecem? Parece que a cada dia eles estão melhores de vida. Então tem gente que questiona a justiça de Deus. Cadê Deus? Onde está Deus? Esta dúvida que paira na cabeça de muita gente, ela é decorrente de uma falta de conhecimento da palavra de Deus. Porque aquele que estuda essa palavra e conhece não faz essa pergunta, porque a palavra de Deus responde a todas essas perguntas. E nós vamos começar por esse verso que eu pedi para separar. Atos 17, verso muito conhecido, que são os versos 30 e 31, que diz assim, preste bem atenção: mas Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, manda, o que diz a sua Bíblia? Agora, isso que está escrito aí na sua Bíblia? Manda agora que todos os homens em todos os lugares se arrependam, porque determinou um dia, vou ler de novo, determinou um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou, que é Jesus Cristo. Pode parar aqui. Vamos esmiuçar esses dois versos, porque eles têm coisa muito importante para nós e respondem essas indagações. Primeira coisa, aqui diz que Deus determinou um dia em que Ele há de julgar o mundo, em que Ele há de fazer justiça. Ele determinou um dia onde Ele vai fazer justiça. Esse dia já chegou? Não. Profeticamente não, está claro na Bíblia. Aqui diz, há de julgar, está no futuro. Portanto, Deus separou um dia onde Ele vai fazer justiça. Esse dia não é agora, não é hoje. Portanto, como se cobrar de Deus o que está acontecendo no mundo, se Deus está dizendo através da sua palavra, para quem ler, que ainda não chegou o tempo dele fazer a sua justiça? Como que você pode cobrar dele? Ele vai dizer assim, mas você não lê a minha palavra? Você não está informado? Eu ainda não estou intervindo nesse mundo. Para isso vai servir a volta de Jesus. É este dia que a Bíblia está se referindo, é a este dia em que Ele vai fazer justiça. Enquanto Jesus não voltar, Deus não está fazendo justiça no mundo. Portanto, essas injustiças que estão diante dos nossos olhos, nada tem a ver com Deus. Tem um responsável, sim, mas não é Deus. E Deus quer que nós percebamos a diferença. É como se Ele estivesse perguntando, está legal aí na terra? Está gostoso viver aí? Está seguro? Você está gostando de passear em São Paulo à noite, assim, com o seu carro parar na esquina da Brigadeiro Faria Lima, com a Rebouças, janela aberta, 11 horas da noite, é gostoso? Aquela brisa no verão, lugar seguro, gostoso, né? Deus está dizendo, está bom de morar aí? Pô, então é para vocês perceberem o que é que o governo de Satanás, aquele que me criticou lá no céu, aquele que disse que ele era o melhor, aquele que sabia das coisas, está gostoso o governo dele aí na terra? Vocês estão entendendo que há um conflito por trás disso? Há uma guerra, onde Deus quer que nós entendamos que não dá mais, vai chegar um momento, o que Deus está esperando para intervir? O que está retardando a volta de Jesus? O ser humano de todos os tempos e de todas as classes chegarem à conclusão de que não dá mais. Aí nós vamos dizer assim, Senhor, por favor, por tudo que há neste mundo, volta, intervém, não aguentamos mais. Quando chegar nesse momento, Deus vai dizer assim, ah é? Agora vocês chegaram à conclusão? Quem estava certo, quem está errado? Então Ele vai fazer justiça. Portanto, guarda isso. A volta de Jesus é a data marcada por Deus no céu, para que Ele faça justiça. Na volta de Jesus será feita justiça para todos os homens que vivem nessa terra? Sim ou não? Não. Por que não? Porque quando Jesus voltar, Ele apenas voltará para buscar os salvos. O que vai acontecer com os ímpios?
vivos e mortos? Vamos responder já já, daqui a pouquinho, aqui vou ler 2, 3 versos, mas já vou adiantar. Os ímpios mortos, o que acontece com eles? Na volta de Jesus? Nada, continuam mortos. Os ímpios que já estão mortos, não acontece nada com eles quando Jesus voltar, vão continuar na sepultura. E os ímpios vivos serão destruídos pela volta de Jesus, pela glória da volta dele. Já vou ler já já. Portanto, Jesus volta para fazer justiça, executar a justiça na sua volta, somente para os salvos. Aí vai decorrer um período de 1000 anos, vou ler já já, em que esses ímpios que estão mortos permanecerão mortos, e só depois de 1000 anos, nós vamos ver por quê, aí Jesus volta outra vez a este mundo para fazer o quê? Executar a justiça contra os ímpios. Então guarda isso. A justiça de Deus será manifestada diferentemente em 2 momentos. O primeiro para os justos. Aí vem um espaço de 1000 anos, entre esse espaço de 1000 anos, Jesus vai executar a justiça para os ímpios. Portanto, os ímpios e os justos receberão a justiça de Deus em momentos diferentes, separados por um período de 1000 anos. Por quê? Vamos ver, já já. Mas vai guardando isso. Portanto, Deus determinou o dia e o tempo, está tudo escrito aqui para nós, onde Ele vai fazer justiça. Não cobre dele isso agora. Isso é ignorância bíblica. Olhar para cima e dizer, Senhor, cadê Deus? É não conhecer este livro. Está tudo escrito aqui. Deus ainda não está fazendo justiça nesse mundo. Por isso que nós estamos vendo todos esses absurdos diariamente, essas injustiças. Porque Deus ainda não interveio. Está chegando o dia disso. Segue comigo. Livro de Eclesiastes, volta ali no Velho Testamento, logo depois de Salmos, Provérbios. O livro de Eclesiastes vai nos dar uma informação muito importante quando se pensa na justiça de Deus, que é o tema dessa noite. Não dá para estudar a justiça de Deus sem entender isso aqui. Eclesiastes, capítulo 12, eu vou ler dos versos 13 e 14. Eclesiastes 12, 13 e 14, diz assim: de tudo o que se tem ouvido, a conclusão é a seguinte: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, pois isso é o dever de todo homem. Ué, mas tem gente que acha que mandamento é só para judeu. Mas a Bíblia diz que é o dever de todo homem. Verso 14: porque Deus há de trazer a juízo, há de trazer, já está fazendo isso hoje? Há de trazer no futuro a juízo, a julgamento, toda obra escapa alguma coisa? Toda obra escapa? Escapa pensamento disso aqui? Não, tudo virá a juízo, inclusive tudo que está o quê? Encoberto, quer seja bom, quer seja mau, tudo que está encoberto, pensamentos, intenções, tudo aquilo que nós, seres humanos, não temos condições de avaliar, Deus vai trazer a juízo. Ou seja, diferentemente da maneira como o homem pratica a justiça de Deus é capaz de descer a pontos, a detalhes que nós sequer conhecemos. Então você imagina que Deus possa exibir num telão, lá no céu, os pensamentos do Mauro Braga. Já pensou? Os seus pensamentos, tudo que você já pensou um dia. Você gostaria que as pessoas vissem tudo o que você já pensou? Eu não gostaria, não. Você gostaria? A gente tem pensamentos, às vezes, que não devia ter. Mesmo depois de convertido. E luta contra isso. Mas a Bíblia diz que Deus vai trazer a juízo toda a obra, inclusive todo o pensamento. Então, uma das características da justiça de Deus é que dela nada escapa. Nada escapa. Tudo será pesado. Primeira carta aos Tessalonicenses, vamos disparar o reloginho quando Jesus voltar, uma sequência de eventos que tem a ver com a justiça de Deus. Primeira carta aos Tessalonicenses, vamos ver aqui bem rapidamente, até porque é um assunto que nós já estudamos aqui em outras séries, então hoje vamos fazer isso de maneira bem mais superficial. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16, vamos ver aqui uma sequência de fatos. 1 Tessalonicenses 4,16. O que diz aqui? Cremos que Jesus morreu e ressurgiu. Em outras palavras, ressuscitou.
Assim também cremos que os que dormem em Jesus, Deus os tornará a trazer com ele. Quem são os que dormem em Jesus? Quando a Bíblia fala daquele que está dormindo, é um símbolo de quê? Do sono da morte. A Bíblia compara a morte a um sono profundo, sem nenhuma consciência. Os que dormem em Jesus são os mortos justos, aqueles que morreram confiando, crendo em Jesus como Salvador. Diz que da mesma maneira que ele ressuscitou dos mortos, ele trará com ele os que morreram nele, confiando nele. Ou seja, na volta de Jesus, qual é o primeiro evento que acontece? Quando ele aparecer no céu com seus anjos. Ressuscitam os justos que estão mortos. Eu imagino que nessa leva aqui vem um monte de gente que a gente conhece pela Bíblia e pela nossa vida, pela nossa família. Eu creio nisso. Nessa leva aqui deve vir Paulo, Maria, mãe de Jesus, Pedro, vem um monte de gente nessa leva aqui. Então esse é o primeiro evento. Aí na sequência, verso 15, dizemos-vos isto pela palavra do Senhor, ou seja, não é da minha cabeça, é a palavra de Deus que está assegurando isso, que nós, os que ficarmos vivos, agora está falando dos vivos, não mais dos mortos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Ou seja, os vivos, no dia da volta de Jesus, o que acontece com eles? Não serão mortos, serão transformados e trasladados juntos com Jesus para o céu. Olha que coisa interessante. Nós teremos aqui na terra uma categoria de seres humanos que não vão conhecer a morte. Aqueles que estiverem vivos no dia da volta de Jesus não vão conhecer a morte. Pode acontecer com qualquer um de nós que estamos aqui essa noite, dentro desse recinto? Tomara que seja com todos. Tomara que seja com todos, né? Tomara que seja com todos. Não vamos conhecer a morte. Olha só que coisa. Pode ser que alguns de nós aqui, ou todos, não venhamos a conhecer a morte. Se Jesus voltasse hoje, nós não morreríamos, seríamos transformados e trasladados para o céu. Olha que informação importante tem aqui na palavra de Deus. Agora, guarda essa página aqui, que eu vou voltar para ela. Não, vamos ler logo o verso 17, antes de mudar. E o verso 17 diz: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles, nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Esse verso é uma informação importante, porque diz que seremos transformados e arrebatados para o encontro com o Senhor onde? Significa que, mais uma pergunta, Jesus quando for voltar, vai voltar a pisar nesse mundo e andar nesse mundo? Então se alguém disser assim, Jesus voltou, está lá pregando em Nova York, é verdade? Por quê? Porque a Bíblia diz que nós vamos encontrá-lo nos ares, ele jamais volta a pisar neste mundo. Ele não pisará de novo nesta terra. Isso é importante, que vai esclarecendo dúvidas das pessoas. Será que Jesus vai voltar, vai pregar lá na Praça da Sé? Não, ele não vai voltar a pisar neste mundo. Está na palavra de Deus. Olha lá, verso 17. Agora, marca essa página aqui. Segunda carta aos Tessalonicenses, você vai virar uma página só. Vai acontecer mais uma coisa importantíssima aqui. Segunda aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 8. Mais um evento aqui na volta de Jesus. Diz assim, ó: então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. O que vai acontecer com os ímpios que estiverem vivos no tempo da volta de Jesus? Ou seja, não tem ninguém nesta sala aqui essa noite nessa condição, porque aqui está falando dos ímpios. Os ímpios que estiverem vivos no dia da volta de Jesus serão destruídos, fulminados pela glória, só pelo aparecimento de Jesus, só a visão da volta de Jesus é suficiente para destruir aquele que não está coberto pelo sangue de Jesus, que não está protegido pela fé em Cristo, que não está com a sua vida em ordem com a palavra de Deus. Será fulminado e destruído pela glória de Deus, não precisa fazer nada, só a glória de Deus mata o pecador, ele é destruído. Significa então que os ímpios vivos serão mortos pelo aparecimento de Jesus Cristo. Olha os eventos em sequência, nessa sequência. Agora mais um fato, vai lá para Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20, mais um fato importante que acontece no dia da volta de Jesus.
a este mundo. Veja quanta coisa em sequência está acontecendo. Agora Apocalipse 20, vou ler dos versos 1 ao 3, diz assim: então vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na mão. Por que está falando desse jeito? Porque o livro de Apocalipse é um livro profético, é um livro de visão de João, onde ele previu o futuro. Então ele está contando para nós o que Deus revelou a ele em visão. E ele escreveu aqui. Então ele diz que em visão viu um anjo descer do céu, tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Pronto, está aqui os 1000 anos que eu falei. Entre a vinda de Jesus e a primeira ressurreição dos justos, e a outra vinda de Jesus e a segunda ressurreição, a dos ímpios. Demora 1 ano, 1000 anos de espaço. Diz que ele viu um anjo descer com uma cadeia na mão, uma corrente, um cadeado, e prendeu Satanás por 1000 anos. Isso aqui é linguagem simbólica, como todo o livro de Apocalipse é simbólico. Por quê? Porque um anjo, você consegue amarrar um anjo, prender um anjo? Com que facilidade ele vai se livrar das correntes, né? O que a Bíblia está falando quando diz que amarrou ele? Está falando das circunstâncias. Por quê? Porque neste momento da prisão de Satanás, quem estará aqui vivo na terra? Ninguém. Vamos recapitular? Onde estão os ímpios justos? Não, os ímpios justos? Besteira, hein, pastor? Ímpio justo? Não tem condição, né, pastor? Os ímpios que estavam mortos, onde estão? Continuam mortos. E os ímpios vivos? Destruídos, portanto, mortos. Não tem ninguém aqui na terra, ok? Vamos falar dos justos agora. Onde estarão os justos mortos? Ressuscitaram, estão com Jesus no céu. Os justos vivos, transformados, arrebatados com Jesus no céu. Quem ficou aqui na terra? Nenhum ser humano, a não ser Satanás e os seus seguidores, anjos, demônios, somente eles. Quando a Bíblia diz que ele será amarrado por 1000 anos, é porque ele não tem a quem tentar, a quem atacar. Eu vou explicar melhor. Você contrata um pintor para pintar a sua casa. Aí ele está lá pintando todo dia. Um dia começa a chover forte, ele não pode pintar lá de fora da sua casa, tem que parar. Está chovendo, você chega, ele está sentado lá na varanda, ele diz assim, ó, está chovendo muito, eu estou com as mãos atadas. Estou de mãos atadas. Ele está preso. Não, ele está de mãos atadas pelas circunstâncias. É isso que a Bíblia está dizendo. Satanás estará amarrado porque ele não tem a quem tentar. Pelas circunstâncias. Está amarrado. Não tem o que fazer. Sozinho nesse mundo aqui. Deu para entender? Não é amarrado literalmente. Não tem cadeado para prender ele. Para prendê-lo, melhor dizendo. Tá? Então, mais um evento. Prisão de Satanás. Você está em Apocalipse 20, agora vamos ver o que vai acontecer. Como é que começam esses 1000 anos e a razão desses 1000 anos existirem. Agora, isso é importante e é o centro do estudo dessa noite. Caminhamos até aqui e aqui é importante. Apocalipse 20, verso 4, diz assim: vi também tronos, portanto, agora dentro dos 1000 anos, ele começa a ter uma visão, ele viu tronos, e os que se assentaram sobre eles, foi-lhes dado o poder de, o que diz aí? Julgar. Pode parar aqui. O que ele viu em visão depois desses fatos todos que eu relatei, até a prisão de Satanás? Em seguida ele viu no céu tronos, e os que estavam assentados sobre esses tronos receberam o poder de julgar. Agora nós temos coisas importantes para entender aqui. Julgar o quê? Quem está julgando e julgando o quê? Deixa a Bíblia explicar. Você não veio aqui para ouvir o que eu acho. Primeira carta aos Coríntios, a Bíblia vai explicar, vai responder essas duas perguntas. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 4. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 4. Vamos ver quem é que está participando desse julgamento lá no céu, que João viu em visão, teve a visão. Diz assim, 1 Coríntios 4, verso 5. Ele diz assim: portanto, nada julgueis antes do tempo. João está falando para os membros da igreja. Nada julgueis antes do tempo. Que tempo? Esse que João viu lá, quando começa o julgamento no céu. Não julga antes do tempo. Espera chegar o tempo do julgamento. E aí ele diz assim: até que o Senhor... Quando é que está dito que vai começar o julgamento de Deus? A Bíblia está dizendo aqui: quando Jesus vier.
Percebe como é claro? Não dá para cobrar de Deus justiça agora. Vai começar quando Jesus vier. Até que o Senhor venha, o qual também trará à luz coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. O que são os desígnios dos corações? Os pensamentos, as intenções. Já pensou? Deus poder revelar com que intenção alguém fez uma coisa. Sabe por quê? Eu posso praticar o bem e todos acharem que eu sou muito bom, sou bonzinho, sou uma excelente pessoa, só que a minha intenção ao praticar o bem pode ser má. E Deus vai revelar isso. Exemplo, eu posso chegar aqui na frente de todo mundo, trazer pessoas pobres e dizer, está vendo, eu vou doar aqui para essas pessoas, não sei quantas toneladas de alimentação, vou dar uma casa de presente, estou fazendo tudo isso. As pessoas, puxa, como o Mauro é bom, hein? Que coração! Mas eu posso estar fazendo isso com um outro objetivo. Da publicidade é o que eu estou fazendo, conseguir vantagens, mostrar para os outros. Eu não estou querendo fazer bondade para aquelas pessoas, estou querendo tirar vantagem de uma situação para eu me beneficiar. Os políticos fazem muito isso. Chega na época das eleições, eles dão comida para os pobres, leite, fazem tudo. É porque eles amam os pobres? Porque eles querem ser eleitos. É isso que Jesus falou, os desígnios do coração. Vai mostrar que muita bondade é feita por motivos errados. E também vai mostrar que muita coisa que a gente julgou erradamente, a intenção da pessoa não era ruim, era boa. Vai revelar os desígnios do coração, esse julgamento. Portanto, olha que coisa importante. Olha só. Quem é que vai estar presente nesse julgamento? Quem que está no céu? Os salvos. Quem estará sentado nesses tronos? Quem? Se alguém tem alguma dúvida. Deixa eu achar aqui, acho que é 1 Coríntios capítulo 6. Primeira carta a Coríntios capítulo 6. Leia comigo aí o que está no verso 2. 1 Coríntios 6, 2. Diz assim, ó. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Verso 3. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quem são os santos? Os separados, os salvos. A Bíblia está dizendo que quem vai julgar o mundo, inclusive os anjos, são os salvos. Quem é que está participando desse julgamento no céu, sentado no trono que João viu? Os salvos. Então já temos aqui um esclarecimento. Tribunal no céu, julgamento de Deus em andamento. Quem são os juízes? Os jurados, melhor dizendo. Quem são os jurados? Os salvos. Ou seja, vou perguntar de novo. Quem são os jurados? Faz assim com o dedo. Eu, você. Eu, você. Nós é que vamos estar sentados naquele trono lá. Ou não somos separados? Percebe? Nós é que vamos estar julgando. Bom, mas aí surge uma pergunta. Vamos estar julgando o quê? O que nós vamos estar julgando? Deus. Olha só. Presta atenção. Olha só. Quando Jesus voltar e os salvos forem transformados, os justos forem para o céu, já houve um julgamento, não houve? Porque senão como é que ia separar? Jesus ia separar os justos dos ímpios. Quando ele vem aqui, é porque isso já está decidido no céu, sim ou não? O céu já sabe quem é justo e quem é ímpio, e Jesus vem buscar só os justos. Portanto, há um julgamento no céu. Pela profecia de Daniel, que nós não vamos repetir aqui, mas já estudamos, capítulos 8 e 9 de Daniel, nós sabemos até a data em que esse julgamento no céu já começou profeticamente. Quando começou? Ano de 1844. Profecia de Daniel, capítulos 8 e 9. Já começou esse julgamento no céu. O que está sendo julgado agora? Todos os seres humanos. Quando Jesus voltar, ele já tem o veredito. E ele vem buscar só os salvos. Portanto, nesse julgamento dos 1000 anos, não é isso que está sendo julgado, porque isso já foi decidido antes. Nós não vamos decidir quem vai se salvar ou não, isso já foi resolvido. Percebeu? Não é isso que vai estar em julgamento. Bem, mas Mauro, se não é isso que está em julgamento, nós vamos estar julgando o quê então? Aí eu vi gente dizendo assim, vai estar julgando os ímpios. Não, mas os ímpios também já foram julgados, porque já não estão no céu. Veja. A que se refere esse julgamento?
Esse julgamento é uma coisa maravilhosa que Deus vai fazer, porque Ele vai dar 1000 anos aos homens para analisarem a sua própria justiça. 1000 anos. Por quê? Imagine o seguinte, olha que situação. Eu chego lá no céu, procuro uma pessoa querida, alguém da minha família que eu tinha certeza que ia se salvar. Chego lá, ele não está. Como é que eu poderia ser feliz para o resto da eternidade sentindo falta de pessoas queridas? Dá para ser feliz assim? Um pai consegue chegar no céu e ser feliz vendo que um dos filhos não está lá? Isso vai acontecer. Haveria um questionamento para Deus. Senhor, por que aquela pessoa não está? Por que aquela pessoa da minha igreja, aquele pastor, por que não está aqui? Quantos questionamentos? O que Deus vai fazer? Ele vai abrir os livros do céu. Cada caso, cada um de nós tem um livro, segundo a Bíblia. Cada um de nós tem um livro lá. Até os nossos pensamentos estão registrados. Deus vai nos dar 1000 anos para examinar o processo, caso a caso, um por um. Mauro, está sentindo falta dessa pessoa? Está aqui o processo dele. Você vai ver por que ele não está aqui. Deus vai me dar satisfações e eu vou poder ver o quê? Os pensamentos, intenções do coração. Vou ver coisas sobre aquela pessoa que eu nunca vi, nunca imaginei. Só que eu sou advogado. Eu, para contestar uma ação, eu tenho 15 dias que o juiz me dá. Às vezes, 7, 8, 10 volumes, 2.000 páginas, às vezes. O advogado tem 15 dias para ler tudo aquilo e apresentar a defesa. É muito comum. Deus está dizendo assim, não, eu não tenho pressa aqui no céu. Eu não vou te dar 15 dias para examinar o processo. Cada caso, vou te dar 1000 anos. É suficiente para você, Mauro? Falou, Senhor, estou acostumado com 15 dias. 1000 anos está bom demais. 1000 anos está bom demais para examinar cada caso. Deus está dizendo assim, eu não quero que você tenha pressa. Eu não quero que você deixe passar nada. Eu quero que você examine caso a caso, um por um. Qual a intenção? Deus quer que todos nós tenhamos uma convicção. Que convicção é essa? Ele não errou em nenhum caso. Ele não errou em nenhum caso. Leia comigo Filipenses capítulo 2. Carta aos Filipenses capítulo 2. Tem um verso aqui importante para nós, para o nosso conhecimento. Filipenses 2. Leia comigo o verso, se não me engano é o verso 10. O verso 10. Filipenses 2:10 diz assim: para que o nome de Jesus se dobre, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aqui diz que todo joelho, toda língua dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. Você conhece algum ser que escape disso aqui? No céu, na terra e debaixo da terra? Diz que enquanto todo joelho não se dobrar e confessar que Jesus é justo, Deus não vai executar a sua justiça. Significa que durante 1000 anos nós vamos poder examinar, enquanto todos os seres inteligentes da terra e dos outros mundos criados não disserem assim, o Senhor foi justo, o Senhor não errou em nenhum caso, Deus não vai destruir os ímpios. Não vai destruir ninguém, antes de que nós tenhamos certeza de que não há nenhum caso errado, nenhuma injustiça. Agora imagina que dificuldade para nós termos que admitir que pessoas queridas, próximas, familiares, pessoas que nós temos que admitir que essas pessoas não merecem a salvação, que Deus foi justo. Já pensou? Aí alguém pode estar se perguntando, peraí Mauro, mas tudo bem, você admite, mas você é pai, e pai é pai, mãe é mãe, e Deus é pai. Então como é que ele vai fazer para resolver isso? Ok, a destruição que ele vai fazer é justa, mas como é que eu vou poder ser feliz se eu sou pai? O que a Bíblia diz que ele vai fazer? Está lá em Apocalipse capítulo 21. Vai enxugar de nossos olhos toda a lágrima, nós vamos ter lembrança dessas coisas? Nunca mais vamos lembrar, ou seja, guarda isso, essas pessoas que serão destruídas, serão como se nunca tivessem existido. Deus vai apagar essas pessoas da nossa memória, para que nós possamos ser felizes. Vai apagar da nossa memória. Que amor é esse? Você não vai se lembrar que aquela pessoa existiu, para que você possa ser feliz. Então Deus revela a sua justiça,
Só então, depois de 1000 anos, onde todo joelho se dobrar e toda língua confessar a justiça de Deus e reconhecer que Ele foi justo, é que então Ele vai executar a sua justiça. Que justiça? Aquela que muita gente cobra que Ele deveria ter feito lá no céu com Lúcifer. Por que não matou o anjo lá no céu? Por que Deus não matou Satanás lá, não matou o diabo? Porque pairaria a dúvida se essa justiça de Deus foi justa ou não. Agora não. Agora Deus vai fazer o quê? Ele vai fazer o ato de destruição, porque o pecado, o foco da destruição não são os seres criados. Guarda isso, guarda isso. O foco da destruição, desde o início, Deus disse que era o pecado. É isso que Ele falou que vai destruir. Então Ele está dizendo assim, Mauro, está vendo aqui esse púlpito aqui? Aqui eu vou ter que destruir isso aqui. Isso aqui está contaminado, eu vou ter que destruir. Então faz o seguinte, se afasta daí que eu vou tocar fogo nisso. Aí eu fico aqui, conversando. E Deus falou, Mauro, eu estou esperando, sai daí que eu preciso tocar fogo nisso. Não, Senhor, já vai, só um minutinho, tá? Aí Ele manda um anjo, fala comigo, manda dois, manda uma pessoa, manda um pastor, manda uma igreja, os anos estão passando, os séculos estão passando, e Deus está dizendo, Mauro, eu preciso destruir esse negócio, afasta daí. Aí chega uma hora que Deus fala assim, olha Mauro, é o seguinte, está marcada a data, tá? Está próximo agora, eu vou destruir, sai daí. Eu vou apelar para você pela última vez, eu vou destruir isso com fogo, se afasta. Eu te amo, já fiz tudo para que você se afaste. Eu vou destruir isto aqui, mas se você continuar agarrado, o fogo vai te alcançar. Aí eu estou aqui. Aí chega no dia marcado, Jesus voltou, levou os justos, 1000 anos, aí o fogo cai e destrói. Foi o ser humano que Ele matou? Foi o pecado que Ele queimou. O ser humano não largou, não soltou, não largou o pecado, morreu agarrado no pecado. E Deus falou, o foco é no pecado, solta isso, solta essa porcaria. O que Ele está dizendo para nós essa noite? Tem alguém agarrado nessa droga chamada pecado? Larga isso. Solta. Porque Deus está falando, eu vou destruir com fogo isso. E o que você está fazendo ainda agarrado nisso? Senhor, mas eu já soltei, voltei, soltei, voltei. Fiquei louco, mas não aguento, tem dia que eu tenho que vir, eu não consigo. Aí Jesus está falando assim, mas você tem vindo conversar comigo todo dia e pedir para mim te ajudar a soltar isso? Se você quiser continuar tentando sozinho, você vai passar o resto da sua vida e não vai largar. Mas experimenta pedir para mim. Para você ver se você larga ou não. O dia que eu estiver morando no seu coração, eu largo isso por você. Eu faço você largar. Não faz pelo teu poder, pela tua força de vontade. Faz pelo meu poder. Confia em mim, não em você. É isso que Ele está apelando essa noite para nós. Nós estamos encerrando essa série onde estudamos tudo o que nós precisamos saber para nos salvar. E a última mensagem dessa série, fundamental, o recado de Deus essa noite, larga essa porcaria, essa droga chamada pecado. Último aviso. Quarta passada eu falei que o voo estava na pista, última chamada, portão de embarque. Essa noite Deus está dizendo, último aviso, solta disso. Larga essa porcaria. Porque Ele vai destruir. Ele está nos dando toda a oportunidade, tudo Deus já fez para que a gente largue essa porcaria. Percebe como é a justiça de Deus? Eu quero ler 2 versos para nós irmos embora para casa depois disso. Agora, leia comigo o que está em Jeremias capítulo 4. Jeremias capítulo 4, uma profecia sobre esses 1000 anos, como é que está a terra durante esses 1000 anos. Olha o que esse profeta viu e contou para nós, como é que estava a terra durante esses 1000 anos em que o julgamento está ocorrendo no céu. Enquanto isso, Satanás, preso pelas circunstâncias com os seus anjos, numa terra que está nessa... Olha como é que o anjo descreveu a terra. Jeremias 4, verso 23. Diz assim, olha a visão que Deus deu para ele. Ele diz assim, Jeremias 4, 23, tá? O anjo, Jeremias diz assim, observei a terra e vi que ela estava como? Assolada e vazia. Por que ela estava vazia? Porque ou tem gente na sepultura ou tem gente no céu. Na terra não tem mais ninguém. Então ela estava vazia e assolada. Em algumas traduções diz sem forma e vazia. Também os céus e não tinha a sua luz. Observei os montes e vi que tremiam.
também todos os outeiros estremeciam. Observei e vi que homem algum havia, e que todas as aves do céu tinham fugido. O que ele viu aqui na terra? Sem forma, vazia, assolada. Ninguém, totalmente vazia. Todas as cidades derrubadas, tudo destruído. Por que eu li esse verso? O que isso aqui tem a ver? Olha que coisa interessante. Abre Gênesis capítulo 1, primeiro verso da Bíblia. Gênesis 1. Veja se você encontra alguma coincidência, entre aspas. Diz assim, Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio. Pergunto, no princípio, quando Deus criou os céus e a terra, o que havia antes do princípio? Vou perguntar de novo. No princípio criou Deus os céus e a terra. O que havia antes do princípio? Deus. No princípio Deus criou o céu e a terra. Antes do princípio só havia Deus. Olha com quem nós estamos lidando. Ele é eterno. Ele nunca nasceu, ele sempre existiu. Antes do princípio só havia Deus. E aí ele diz o seguinte no verso 2. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Como é que estava a terra antes do princípio? Sem forma e vazia, trevas, escuridão. Trevas é total ausência de luz. Escuridão. Terra sem forma e vazia. Será que a nossa mente consegue imaginar o que é uma terra sem forma e vazia? Você consegue imaginar? Tudo assolado, nada em forma, nada no lugar, nada em condição, ou seja, nenhuma condição de vida. Breu total. Foi assim que Deus pegou o mundo, e o relato do capítulo 1 diz que em 7 dias literais, ou melhor, em 6, porque no 7º ele descansou, em 6 dias literais ele fez tudo isso que nós conhecemos. Oceanos, montanhas, mar. Primeiro ele fez o oxigênio também, as aves, porque sem oxigênio como é que o homem poderia vir ao mundo? Fez tudo em 6 dias. Detalhe, como é que ele fez tudo isso? Qual é a matéria-prima que ele usou? A sua voz. Ele diz assim, ó, haja luz e houve luz. Você imaginou? Haja luz. Hoje eu chego com a mão no interruptor e acende, porque já tem um fio passando por aqui. Mas Deus não, ele chegou nas trevas, abismo total, e falou assim, haja luz. E a luz apareceu. Você consegue entender isso? Haja luz. E houve luz, pelo comando de voz. Somente em 6 dias ele fez tudo isso. Haja oceanos, planetas, bilhões de galáxias. Haja tudo isso. Tudo isso veio à existência. Aí vem esses homens de fé, que a gente vê de vez em quando na televisão, né? Homens de fé. E acha que explodiu uma ameba. E tudo isso veio à existência. Explodiu, né? Pronto. Tudo funcionando direitinho, nossa visão, o sistema do corpo humano, tudo teve uma explosão. Aí a gente foi evoluindo, vinha um macaco primeiro, né? Um chimpanzé. Aí do chimpanzé veio vindo. Aí chegou na Sharon Stone. Olha, precisa ter fé, hein? Precisa ter fé. E é isso que muita gente acredita. Mas a Bíblia está dizendo que foi pelo comando de voz de Deus. Bom, por que eu li isso? Quem ficou na terra durante 1000 anos, na terra sem forma e vazia? Quem ficou? Satanás. Agora preste atenção. Enquanto nós estamos lá no céu julgando, enquanto há um tribunal, eu estou imaginando aqui na minha mente uma conversa particular e pessoal. O grande conflito entre o bem e o mal. Um papo pessoal. Entre quem? Deus e o diabo. Uma conversa só entre os dois. Enquanto nós estamos lá no julgamento. Aí, Deus vai lembrar para Satanás uma coisa que ele disse, que Isaías revelou lá, Isaías 14:14. O que Satanás disse quando ele foi expulso do céu? Qual foi a razão? Serei semelhante ao... Quem que ele queria ser? Ele disse que ele era igual a Deus. Ele foi expulso do céu. E ele continuou com essa tese, que ele é igual a Deus. E ele pode mesmo ser. Por quê? Você também pode ser como Deus? Você? Sim ou não? Sim ou não? Você pode ser como Deus? Desde que você mande na sua vida, governe a sua vida,
e não peça a opinião de Deus, você é o Deus da sua vida. Sim ou não? É assim que ele quer ser como Deus. Ele está dizendo, não preciso do Senhor, na minha vida eu sou Deus, eu comando. E o pastor fez uma observação importante aqui, eu posso ser como Deus no meu caráter, mas não no poder, só no caráter. Ele disse que queria ser como Deus. Agora vamos imaginar essa conversa? Abismo, trevas totais. Aí Deus vai dizer assim para Satanás, olha, você está vendo, foi exatamente nesse estado que eu recebi o mundo, que eu cheguei no princípio. Eu peguei assim, ó, do jeito que você está vendo. Vamos fazer uma coisa? Você pregou durante tantos milênios que você é como Deus. Eu não vou te dar 7 dias, nem 6, para você fazer o que eu fiz. Do nada. Não tem matéria-prima. Não vou te dar 6 dias. Te dou 1000 anos para você fazer o que eu fiz. Vai, começa, o relógio está rodando. Você não quer ser como Deus? Pessoa, que papo é esse? Que encontro? Vamos, Satanás. Faz aparecer a luz. Luz pode ser até que você consiga fazer alguma coisa, mas cria vida. Faz um ser humano como eu fiz. Faz. Cria. Abaixa, pega a poeira. Não. Porque Satanás pode dizer assim, Senhor, tá bom, mas cadê o barro? Não. Faz o barro. Não tem matéria-prima. Faz o barro vir à existência. Né? Faz o seu próprio barro. Já pensou? Que encontro. Faz 1000 anos para você criar. Você não quer ser como eu? Então faça. Eu quero encerrar para o pastor orar para nós. Estamos encerrando essa série. Eu espero do fundo do meu coração que essa série de alguma maneira possa ter contribuído, por menos que seja, para a nossa salvação. Que nós possamos ter aprendido aqui nessas quartas-feiras questões importantes, fundamentais para nós nos salvarmos. Mostramos aqui que Deus já fez tudo, não tem nada que eu possa fazer para obter minha salvação. Deus fez tudo. A única coisa que eu posso fazer, isso eu posso, é fazer valer a pena o que Jesus fez na cruz, por mim. Eu posso fazer valer a pena para mim, porque senão eu vou perder a salvação. Isso eu posso fazer. Como é que eu faço valer a pena? Crendo no que Ele fez, aceitando-o como meu substituto. Eu quero encerrar com a ilustração da pipoca. A pipoca tem uma lição para nós fundamental. Você sabe que pipoca é aquele milho que a gente compra, né? Você compra, o que você faz? As mulheres, hoje em dia a gente já não aprende mais a fazer assim, porque hoje em dia a pipoca é de micro-ondas, né, pastor? Você põe no micro-ondas, mas antigamente você tinha que botar óleo na panela, jogar o milho ali. Tem gente ainda que estoura a pipoca assim. Você põe ali, aí o que acontece? Milho. O plano de Deus, quando Ele fez aquele milho, não era para ele continuar daquele jeito. O plano de Deus era transformar aquele milho numa flor branca, quando ela desabrocha. Mas para isso é preciso fogo. Quando a pipoca é jogada ali, ela acha gostosinho. O óleo está fresquinho, ela fica ali brincando, daqui a pouco começa a esquentar. Começa a ferver o óleo, aí a pipoca começa a fazer o quê? Ela começa a pular. Está quente. E ela começa a pular, e ela vai pulando, pula ou não pula? Está esquentando, está ficando... Aí chega uma hora que ela não está gostando mais da brincadeira. Falou, está quente demais aqui. E fica pulando, e fica saltando a pipoca. Qual é a intenção do fogo? Transformar a pipoca. Deus às vezes deixa a panela da nossa vida, o fogo está queimando embaixo do teu pé. Tem horas que a gente começa a pular, não tem? Tem hora que está difícil ficar aqui. Mas qual é a intenção do fogo na vida das pessoas? Transformar. Deus quer nos modificar, nos transformar. O plano dele é que a gente vire uma flor para morar com ele para o resto da vida. Aqueles que aceitam o plano são transformados, aí entendem a razão do fogo. Quando você vê aquela pipoca bonita, você entende o fogo. Mas a lição, como é que chama aquele milhozinho que não estoura? Peru. Peru é aquela pipoquinha que não estoura. Sabe aquela que fica no fundo da panela, ela não estourou. Por mais que você esquente, qual é a lição que o piruá ensina para nós? Tem gente que tem um coração tão duro, que mesmo com todas as provações, com mesmo fogo, com tudo aquilo que Deus faz para salvar, o coração da pessoa continua como um piruá. Nada transforma aquele coração. Nasce duro, morre duro.
não se transforma. E Deus, quando olha, diz: infelizmente, não posso fazer nada. É o coração que é assim. Será que alguém aqui essa noite gostaria de ser comparado a um piruá? Será que tem alguém que está sentindo o seu coração desse jeito? Será que a mensagem de Deus não consegue fazer você estourar? Será que você não é capaz de entender que eventualmente o fogo que está tomando conta da tua vida está te machucando? Será que você não entende que o plano de Deus é te transformar? Ele quer te salvar.